Bem, pessoal, às vezes vocês fazem perguntas amplas que são difíceis de responder. Eu vejo todos os comentários e tento responder em forma de vídeo, mas essa pergunta é muito recorrente. Qual o melhor remédio para dor? E eu vou explicar para vocês. Claro que eu não vou conseguir responder essa de forma tão simples, mas vou explicar a lógica que a gente médico passa na cabeça da gente, das classes dos remédios, por que a gente usa, e eu acredito que vai ajudar quem me perguntou isso, né? Qual o melhor remédio para dor? Quando a gente fala de dor, a gente tem dois tipos de problema, né? Número um, o que causou a dor, e número dois, a dor que você está sentindo, né? Quando a gente fala a dor que está sentindo, e provavelmente a pessoa que perguntou nesse contexto está com a dor em algum lugar e quer saber o melhor remédio para dor, a gente vai ter uma escadinha, que são classes diferentes de medicação, e todos funcionam muito bem. Por exemplo, o primeiro andar dessa escadinha são os remédios os analgésicos, que a gente chama analgésicos simples, né? Que eles vão envolver, né, a dipirona, o paracetamol, que não subestima esses remédios. São remédios que melhoram muito a dor de muito paciente. Você não vai em nenhum hospital, nenhum UTI, que você vai abrir a prescrição e não vai ter ali um paciente que está com dor tomando dipirona para dor, ou tomando paracetamol para dor. Você fala, Júlio, até no UTI, situações críticas vocês passam, pós-operatório de neurocirurgia a gente utiliza. Então, assim, não é porque o remédio é na primeiro degrau, que é na primeira escada, que ele é fraco ou que ele não vai funcionar. Na cabeça da gente, que eu digo população de maneira geral, ela tá com dor, ela quer o tiro de canhão, para a dor dela ir embora. Ela não quer o remédio básico, mas esse básico funciona. Esse básico precisa ser prescrito, precisa ser utilizado, porque muita gente melhora com esse básico. Eu falei de pirona e paracetamol porque no nosso contexto brasileiro são os mais baratos, mais utilizados, você consegue no posto. Mas ibuprofeno funciona muito bem. É da classe de anti-inflamatórios, mas também ele está ali no patamar inicial, né? Os anti-inflamatórios como o diclofenaco. O anti-inflamatório a gente deixa às vezes em segundo plano, porque muitas vezes o paciente usando em grande quantidade pode prejudicar o rim. Mas assim, usando de forma com consciência, com orientação médica, dificilmente vai dar algum problema para vocês. É muito utilizado no mundo inteiro, sem grandes problemas. Entendeu essa primeira etapa? Vamos para a segunda etapa, né? A segunda etapa são os remédios que muitas vezes têm um certo componente mais específico, às vezes são remédios mais caros, mas muitas vezes eles são os anti-inflamatórios. Eu uso muito, prescrevo muito e tenho muito vídeo aqui falando no canal, né, sobre o naproxeno, né, o Toragesic, né, o próprio diclofenaco que eu falei para vocês antes, né, a gente não utiliza tanto hoje, é um remédio um pouco mais antigo, mas é um remédio bom que pode funcionar. Mas normalmente essas classes dos anti-inflamatórios eles ajudam muito. Quando você tem dores específicas, por exemplo, enxaqueca, né? Os triptanos ajudam muito, o Sumax, o Naramig, o Sumatriptano, né? São remédios que são feitos específicos para enxaqueca. Eu estou colocando isso porque a enxaqueca é um dos tipos de dores mais comuns e às vezes vocês perguntam, né? No caso de dor na coluna, que eu como neurocirurgião utilizo muito, os anti-inflamatórios ajudam muito e às vezes chegam a ser a minha primeira escolha. Às vezes eu deixo dipirona e paracetamol de lado, porque eu sei que no caso da coluna, a hérnia, às vezes, ela comprime a raiz nervosa está inflamada e eu acabo optando pelo anti-inflamatório, com todos os cuidados de prescrever anti-inflamatório. E a terceira classe dos remédios são os remédios que geralmente têm um certo componente, né, de remédios que todo mundo tem medo, os derivados da morfina, né, tudo isso, mas às vezes ajudam a gente, né. O Tilex, né, então os remédios que têm a codeína, eles acabam ajudando nesse contexto, né. Remédios um pouquinho mais fortes, como Tramal, Tramadol, também pode ajudar, né? E aí depois vem a última classe de remédios, que geralmente é mais um contexto médico, hospitalar, né? Ou situação bem específica, que são as morfinas, o derivado de morfina, a dormanide, dolantina, né? Que são remédios em situações bem específicas que a gente vai prescrever. Remédio controlado, remédio que vai precisar de uma receita bem específica para a gente passar, mas são situações especiais que a gente acaba utilizando essas medicações, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui, eu faço o vídeo para vocês, né? Quando eu falei de melhor remédio para dor, falei dessa classe, né? Os profiláticos que eu falei lá no início, depois não repeti, porque depende, né? Se é dor de coluna, vai ter um profilático específico. Se é enxaqueca, vai ter um profilático específico. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.